Olá, bem-vindos ao canal da LED Encadernadora. Meu nome é Amanda Zarberian e eu vou compartilhar com vocês alguns conteúdos sobre encadernação, conservação e restauro de livros e documentos. Se você tem interesse nesses assuntos, se inscreva no nosso canal, acesse nosso site e siga as nossas redes sociais. Essa é uma série de vídeos sobre ferramentas de encadernação e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o uso de réguas. A encadernação é um ofício que trabalha com medidas precisas. O livro é um mecanismo composto por materiais diversos e esses materiais eles precisam estar perfeitamente ajustados para que o livro funcione como mecanismo, ou seja, que ele tenha uma boa abertura, que ele tenha equilíbrio. Para isso a gente usa algumas ferramentas básicas de medição e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o uso de réguas. As réguas, elas têm medidas bem variadas e ter uma coleção de réguas com medidas bem variadas é bastante útil na encadernação. Às vezes, para tirar a medida de coisas muito pequenas, o manuseio de uma régua grande é complicado. Então, a gente pode partir de réguas com 15 centímetros de comprimento. Tem as réguas tradicionais com 30 centímetros, que são as mais encontradas. Tá? Nós temos réguas de 50 centímetros, 60 centímetros também é uma medida excelente, até as réguas de 1 metro. As réguas de 1 metro, elas são bem importantes quando a gente vai fazer uma encadernação de grande formato, ou então a gente vai fazer a confecção de uma caixa. Além das réguas convencionais para medidas, a gente tem algumas réguas que são utilizadas para proteção do encadernador, que são as réguas de corte. As réguas de corte têm um formato que visa proteger o dedo do encadernador no momento do corte. Esse modelo, por exemplo, vocês podem perceber que ela não tem medidas, não é milimetrada, como essa aqui, que é uma régua milimetrada, tem medidas em centímetros, milímetros e polegadas, tem tabela de conversão no verso. Essa não, essa é uma régua de corte. Você precisa estar com o seu material já com as medidas que você vai utilizar. E aí você posiciona a régua e esse formato em L faz os dedos estarem protegidos de um eventual deslize do instrumento de corte que poderia cortar o dedo. Então, a gente faz o corte nessa posição e o estilete ou o bisturi, ele vai ficar longe do dedo, ele protege o dedo do encadernador. Além desse modelo de régua de corte, tem um outro modelo de régua de corte que é este aqui, em acrílico. Essa régua, você tem a vantagem de já ter ela milimetrada, então você pode ter as medidas enquanto faz o corte. Ela é uma régua que tem uma certa altura aqui, que é uma primeira barreira de proteção para evitar que o instrumento de corte deslize. E os dedos ficam protegidos nessa estrutura aqui. Então, o instrumento de corte vai passar com bastante distância do dedo. Isso é muito importante para a segurança dentro da oficina e do ateliê. Além dessas réguas, a gente tem um grupo de réguas que são chamadas de gabaritos, que são essas pequenas reguinhas, onde o que importa não é o comprimento ou medidas em centímetros e milímetros, o que importa é a largura que ela tem. Então, nós temos de 6 milímetros, 8 milímetros, 10, 12, 15 até 20 milímetros aqui para demonstrar. E para que eu uso esse tipo de gabarito? Esse tipo de gabarito eu uso para fazer espaçamentos e para medir a distância de certos materiais, a sobra, a sangria. Por exemplo, numa encadernação onde eu preciso montar uma lombada, eu tenho que deixar sempre uma canaleta. E essas ferramentas, esses gabaritos pequenos, eles são extremamente úteis para que eu consiga posicionar o papelão no local adequado, com muito mais facilidade. E aí, dependendo do tamanho do livro, eu vou precisar de gabaritos mais largos ou mais estreitos. Eles também servem quando eu vou posicionar o revestimento, e aí eu preciso marcar o espaço da sangria, que seria o espaço de fazer o revire desse revestimento.
tá? Então, tudo que eu preciso de espaçamento pode ser feito com a medição desses pequenos gabaritos. E aí, para encerrar, eu queria falar também sobre um outro instrumento de medição que a gente fala muito pouco na oficina, que é a base de corte. A base de corte, além de ser um material necessário na oficina, porque a gente consegue fazer os cortes sem danificar a mesa ou a nossa base de trabalho, né, o nosso local de trabalho. A base de corte também tem medidas. De um lado a gente vai encontrar medidas com ângulos retos, de centímetro em centímetro, e isso é super importante quando a gente precisa colocar um papelão no esquadro, por exemplo, facilita bastante. Mas ela também tem medidas com ângulos diferentes, com 60, com 45, quando a gente precisa de certos ângulos específicos. Isso facilita bastante simplesmente posicionar o material em cima da base de corte e fazer o corte já com essas medidas. Esse foi o vídeo sobre réguas da série de ferramentas para encadernação. Na descrição do vídeo você encontra os links para a nossa loja virtual e os produtos que foram citados nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, ative as notificações, se inscreva no nosso canal e siga as nossas redes sociais. Até o próximo vídeo.